Voltamos com a Agronotícia, segunda edição, após um problema técnico já resolvido. E eu já vou engatar novamente aqui, falar com o Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola, ex-presidente da Conab, que vai trazer para a gente, na análise dele agora, porque a gente foi interrompido, perspectivas comerciais e políticas para o agro brasileiro em 2026, diante de incertezas também, para investidores, exportação. Como é que você avalia? Simone, e amigos e amigas que acompanham o Agro Mais da TV Bandeirantes, este ano está indicando um ano bastante favorável para as exportações brasileiras, em que pese as inseguranças, incertezas no mercado internacional, cotação flutuante do dólar, problemas de geopolítica, etc. Apesar de tudo isso, o Brasil tem uma inserção no mercado mundial com determinados produtos que não estão imunes a essas oscilações, é verdade, mas a demanda mundial é muito forte, muito firme para alguns produtos e pode variar no futuro, mas para esse ano não há previsões de mudanças substanciais. Por exemplo, a China importa 90% da soja que consome. Importa 100 milhões de toneladas por ano. O Brasil e os Estados Unidos são os grandes fornecedores desse produto para a China, e o Brasil está politicamente numa situação favorável com relação à China. Milho, o Brasil tem seus mercados, como Irã, Espanha, que devem continuar importando milho, não há sinais de grandes mudanças. E, no plano interno, a produção de milho, basicamente segunda safra, ela tem encontrado um fluxo muito interessante no etanol de milho. Recordo, Simone, que em 2020 o Brasil produzia 2,6 bilhões de litros de etanol de milho. Para esse ano, esse número deve alcançar 10 bilhões e a perspectiva de 12 bilhões para o ano que vem. Quer dizer, o milho está escoando e tem uma boa perspectiva. Carne bovina também. Mercado mundial muito bom para o Brasil. Isso, repito, sem prejuízo das lavouras que estão sendo colhidas e a comercialização desse ano. Porém, as dificuldades estruturais que temos continuarão, infelizmente. As dificuldades de logística, um custo financeiro alto, isso aponta para alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar aqui, sem petulância. É que os produtores brasileiros, em 2026, mais do que nos outros anos anteriores, precisam fazer planejamento muito atencioso com relação a custos, venda, atestar rastreabilidade, verificar se convém ou não convém fazer arrendamento, porque o mercado, apesar do bom comportamento que eu estou vendo para 2026, o mercado é bastante vulnerável, muda. E, no nosso caso, muda, às vezes, em algumas variáveis que podem prejudicar as margens dos produtores, como logística, que continua ruim, custos financeiros, um crédito na faixa de 20%, 24% de taxa de juros é muito alta, sem seguro rural. Então, essas dificuldades continuarão e daqui a pouco, os agricultores estão preparando as próximas safras. Resumo dizendo, planejamento cuidadoso para a sua atividade, mais do que em anos anteriores. Agora, Simone, eu gostaria de fazer um comentário geral sobre a safra. Nós estamos acostumados a comentar, nós todos, com os grandes números. Então, o anúncio de safra recorde, feito pela Conab, inclusive, no quinto levantamento, 353 milhões de toneladas, foi ligeiramente inferior ao ano passado, que já foi a safra recorde, muito bom.
Mas é preciso ser examinar com mais cuidado esses números. Grandes safras no Brasil nos últimos anos significa grande produção de soja e milho, principalmente. As demais culturas, como algodão, arroz, feijão, trigo, não tem safras recordes, não tem grandes safras há alguns anos. O arroz, inclusive, caiu esse ano, a gente está oscilando entre 11, 12, bate em 13, o preço cai, há anos. O feijão, estamos há anos em torno de 3 milhões de toneladas, muito próximo do consumo interno. O algodão teve um bom desempenho nos últimos anos, no ano passado nem tanto, estamos por aí em 3,8 milhões de toneladas. Trigo, 6,9 milhões. Quero dizer, para essas safras importantes para o abastecimento, para o índice de preço de alimentos, nesses produtos não há super safra. A super safra é de milho, segunda safra, soja. Esses nós, carne bovina, carne de frango, esses nós somos muito bons. Etanol de milho e vai continuar. Segundo comentário, é preciso levar em conta o país é continental, quais as regiões do Brasil que têm super safras. Centro do Brasil e norte. Aí está a explicação para essas safras recordes. E continuará expandindo, porque o Brasil tem terra, tem condições climáticas, apesar das vicissitudes recentes, e tem produtores audaciosos, empreendedores, que continuarão investindo. Isso vai continuar nos próximos anos e nós continuaremos comemorando grandes safras, basicamente empurradas por essas duas. No caso de café, cana-de-açúcar, o Brasil está num patamar alto e vai continuar por aí, o mercado internacional comprando. E, por último, esse desempenho que já vem de décadas, umas 2 décadas, continuará firme se, e somente se, a demanda internacional continuar firme. Então, quando você comentou aí há pouco, diante de um cenário de mudanças políticas, geopolíticas no mundo, o que pode acontecer? Muito difícil fazer previsões. Mas a China está vulnerável há anos com relação ao abastecimento de soja. Não haverá uma mudança súbita, mas o Brasil precisa diversificar seus compradores, porque a China, imagino eu, tende a diminuir a dependência na importação, principalmente de soja e de alguns produtos. Portanto, mercados como o do Oriente Médio, países vizinhos aqui na América do Sul e claro, da União Europeia, precisam continuar recebendo atenção e prioridade do governo brasileiro e, no caso específico de política agrícola. O governo precisa fazer o zoneamento climático, precisa ajudar os produtores a fazer rastreabilidade diante das exigências crescentes no mundo, porque, afinal, o agronegócio brasileiro está sendo a máquina, o trem que move a economia do país, gera muito emprego, imposto, exportação e divisas. Portanto, merece muita atenção. Nesse particular, do ponto de vista social, estamos vulneráveis também com pequenos e médios agricultores. Médios agricultores estão arrendando terra, diminuindo a produção, grandes produtores aumentando a área. Isso não é bom, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico também, estabilidade econômica. E é aí que o governo entra com crédito, com juro, que não é esse que está aí, com seguro rural e zoneamento climático para que os pequenos e médios produtores também se engajem nesse movimento de safras recordes. Pois é, não é, ô Benedito, você citando aí em relação à China, que deve diminuir, ela já está diminuindo as compras, né? Citando aí a carne bovina brasileira, que ela colocou essa cota de 1 milhão e 100
1.000 toneladas. Se passar dessa cota, paga então um preço, né? Paga uma tarifa muito alta. Aí o Brasil tentando reverter essa situação, mas tem essa imposição porque a China quer proteger o seu mercado doméstico. Você citou também em relação às grandes commodities, soja, o milho, o arroz também você citou, e a gente traz um dado, já falamos aqui no jornal, a área do arroz aí sendo reduzida, né, a 8% por conta do alto custo para produzir o arroz, né? Não tem muita oferta, estão pagando baixo, o que o produtor está colocando lá para plantar no cultivo não está pagando. Não está pagando o preço que ele está pela saca do arroz recebido. Então, ou seja, é uma situação difícil quando a gente coloca aí o arroz nessa situação. Arroz que é produzido no Rio Grande do Sul, 70% do arroz hoje no Brasil é produzido lá, né, o Benedito? Mas é uma situação que já vem, não é de agora não, a gente está falando dessa situação desde 2025. É verdade. Bem lembrado, Simone, a questão do arroz precisa de um olhar diferenciado. O arroz, como você falou aí, Rio Grande do Sul e um pouco Santa Catarina, estão vulneráveis há uns 2 anos às variações climáticas, afetando a safra, capacidade de pagamento, dificuldade de renegociação de dívidas. O governo está fazendo finalmente, mas lentamente. Já vamos para o 3º ano depois de queda brusca de produção, num cenário sem seguro rural. Então, o arroz precisa de mais atenção do governo, porque é um produto importantíssimo na cesta básica, no índice de preço de alimentos, e importante na geração de emprego, renda e estabilidade, especialmente no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns projetos de irrigação no Centro-Oeste. São as áreas que garantem arroz para o Brasil. Senão, nós vamos aumentar as importações de arroz do Uruguai e da Argentina. Benedito Rosa, muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje no nosso jornal. Uma boa noite e nos reencontramos na semana que vem com outra pauta a ser analisada. Boa noite. Boa noite a todos.